Olá, senhoras e senhores! Vamos falar de literatura, a mais bela das artes? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já nos conhece, muito obrigado por estar aqui novamente. No nosso cardápio literário de hoje, temos a figura de Machado de Assis. E em nosso projeto Por Dentro do Texto, vamos conhecer hoje o conto Manuscritos de um Sacristão, publicado originalmente no ano de 1884, na obra História Sem Data. Machado de Assis utiliza uma linguagem formal e pertence ao contexto literário do realismo. E aí, vamos conhecer os manuscritos de um sacristão por dentro do texto? Por dentro do texto, Manuscrito de um Sacristão, de Machado de Assis. Eu sou o professor Gilberto Rocha, conhecido como Professor Giba, também chamado pelos meus queridos alunos de Papai Urso. O projeto Por Dentro do Texto tem como finalidade fazer uma análise um pouco mais densa, um pouco mais aprofundada de determinados textos literários escolhidos aqui pelos nossos alunos ou pelos vestibulares. E, ao mesmo tempo, nós vamos fazendo isso lendo trechos do texto original, razão pela qual nossos vídeos são um pouquinho mais longos. Por isso, separe aí o seu material, pause o vídeo quando você sentir necessidade de fazer uma anotação, tira um print da tela, ok? E vamos juntos mergulhar no texto de Machado de Assis. Esse conto ele é dividido em pequenas partes. Vamos ver a primeira delas agora. O narrador é um sacristão, por isso o nome, Manuscrito de um Sacristão. O manuscrito é um texto escrito à mão, certo? E o sacristão é o sujeito que auxilia o padre na igreja. Eu vou entrar aqui no começo do texto da mesma forma que você que não leu nada. Vamos nos deliciar aqui, tá? Repare que logo de cara nós temos um narrador em primeira pessoa. Eu vou ter que dar alguns spoilers, tá, pessoal? Não vai ter jeito caso você não tenha lido o conto. Esse narrador, o sacristão, ele vai falar sobre ele? Vai. Mas a história principal não tem a ver necessariamente com ele, narrador. Tudo bem? Olha aí, primeiro. Ao dar com o padre Teófilo, ao encontrar com o padre Teófilo falando a uma senhora, confesso que fiquei espantado. Note-se que conversavam em voz tão baixa e discreta, que eu, por mais que afiasse o ouvido e me demorasse a apagar as velas do altar, não podia apanhar nada. Não tive remédio senão adivinhar alguma coisa, que eu sou um sacristão filósofo. Bom, temos já logo de cara uma pequena ironia, sacristão filósofo. Machado é um autor irônico, se você está estudando Machado, você provavelmente já sabe disso. Veja, não era comum na época um padre, principalmente fora de uma situação de missa, vamos dizer assim, conversar com uma senhora. Por isso que ele disse que ficou espantado. E mais, ele ficou demorando a apagar as velas do altar, porque essa era a função dele, né? Ou uma das funções, mas ele está demorando a apagar as velas, pessoal, de propósito, porque ele está tentando afiar o ouvido, quer dizer, ele está tentando entender o que o Teófilo e essa senhora estão conversando. Na sequência, o narrador ele vai contar um pouco da historinha da vida dele. Ele vai dizer que ele abandonou a carreira religiosa por conta de um grande amor que ele teve. Mas ele dá a entender, e vai deixar isso claro depois, que o objetivo dele não é falar dele, mas sim do padre. Segue. Como o seminário deixa sempre um certo vínculo, uma certa marca, fiz-me sacristão aos 30 anos para ganhar a vida. Venhamos, porém, ao nosso padre e à nossa dama. Dama significa mulher, claro, tá? Nós sabemos que em determinadas regiões do Brasil essa palavra tem um significado diferente hoje em dia, né? Mas enfim, só uma observação.
30 anos para virar sacristão é muito tempo, pessoal. Tá certo? E ele deixa claro que ele faz essa opção para ganhar a vida. Eu sempre digo aos meus alunos que o Machado, por fazer frases curtas, dar informações muito rápidas, muitas vezes o leitor que não está acostumado com isso acha que aquela informação ela é inútil. Não, não é inútil não, tá, pessoal? E detalhe, tá, pessoal? Não sei se quem fez a leitura do conto percebeu, é difícil, tá? Mas o nosso narrador, ele tem uma condição financeira ruim. Ele é um rapaz pobre, tudo bem? Vocês vão entender já já por que eu estou falando isso. Na parte 2 do conto, o narrador começa a conversar com o leitor. O diálogo com o leitor é uma das principais características do Machado. Antes de ir adiante, direi que eram primos, nascidos em Vassouras. Pausa. Vassouras é uma cidade do Rio de Janeiro. Segue. Os pais dela mudaram-se para a corte, que é a capital, né, o Rio de Janeiro, tendo Eulália, é o seu nome, 7 anos. Teófilo veio depois. Na família era uso antigo que um dos rapazes fosse padre. Veio para o seminário de São José no ano de 1850 e tantos, e foi aí que o conheci. Pois bem, estamos sabendo agora como que o sacristão conheceu o padre Teófilo. Eles não se conheceram só na igreja, não. Eles estudaram juntos lá no seminário. O seminário é a escola para padres. E nós já sabemos também que o padre e a moça são primos, correto? Na parte 3, o nosso narrador, ele segue mergulhando no flashback que ele começou na parte 2. Ele diz o seguinte: no seminário, dizia-nos o Lente de retórica. Lente é professor. Retórica, além de ser uma disciplina que pode ser estudada no seminário, por exemplo, a retórica basicamente são técnicas de discurso. Vamos usar essa definição bem rasteira para a gente poder entender o que o narrador quer dizer aqui. O professor dizia o seguinte: a teologia é a cabeça do gênero humano, o latim a perna esquerda e a retórica a perna direita. Justamente da perna direita é que o Teófilo cocheava, ou seja, ele era manco. Pausa. Eu vou deixar suspensa essa frase, essa informação por enquanto. Vamos seguir. Sabia muito o padre Teófilo, né? Ou o Teófilo sabia muito as outras coisas. Que outras coisas? Já vamos saber. Tinha então 20 ou 22 anos de idade e era lindo como São João. Já nesse tempo era um místico, ou seja, ele tinha uma fé muito grande, né? Achava em todas as coisas uma significação recôndita, ou seja, uma significação escondida. Entre todos os apóstolos, amava principalmente São Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um apóstolo, digamos assim, liberal, um apóstolo que tem ideias novas, ideias diferentes, ok? Já já você vai entender esse comentário aqui feito pelo narrador. Agora você vai ver um trecho em que o narrador dialoga com o leitor. O diálogo com o leitor é uma das principais características do Machado de Assis. Segue. Não sei se o leitor é da minha opinião. Eu cuido que se pode avaliar um homem pelas suas simpatias históricas. Teófilo amava São Paulo. Nem tinha somente esse modelo, tinha mais 2, Hildebrando e Loyola. Na opinião de um cônego que lá ia ao seminário, o amor dos 2 modelos últimos, ou seja, do Hildebrando e do Loyola, temperava o que pudesse haver perigoso em relação ao primeiro, São Paulo. Resumindo, eu falei para vocês agora há pouco que o Paulo ele era um apóstolo radical, que tinha ideias... Radical não, né?
Até podemos usar essa palavra se a gente quiser, mas ele era um camarada que tinha ideias assim inovadoras, diferentes. Porém, o Hildebrando e o Loyola eram mais conservadores. Então o narrador está querendo dizer assim, olha, se de repente ele tivesse uma ideia muito radical, como ele também admirava o Hildebrando e Loyola, talvez ele fizesse ali um meio termo e tal, raciocinasse se deveria ou não tomar determinada atitude e tal. Segue. Os seminaristas, quer dizer, os estudantes, os colegas de classe, gostavam do Teófilo, principalmente três. Um Vasconcelos, um Soares e um Veloso. Todos excelentes retóricos. Vasconcelos jurava que seria bispo. Soares contentava-se com algum grande cargo. Veloso cobiçava as meias roxas de cônego e um púlpito. Teófilo tentou repartir com eles o pão místico dos seus sonhos, mas reconheceu depressa que era manjar leve ou pesado demais, e passou a devorá-lo sozinho. Até aqui, o padre. Vamos agora à dama. Pausa. Ele está dizendo que até aqui ele contou a história do padre Teófilo, tudo bem? E que a partir de agora ele vai contar a história da moça. Volta um pouquinho ali nas duas primeiras linhas, quando o narrador diz que o Vasconcelos, o Soares e o Veloso eram excelentes retóricos. Lembra que agora há pouco, eu vou até voltar um pouco aqui a tela, pessoal, tá? Vai ficar um pouquinho tonto aí na tua tela, mas ó, terceiro parágrafo, tá dizendo que o Teófilo mancava da perna direita. Vai no parágrafo de cima. A perna direita é a retórica. Ou seja, o Teófilo, ele tem problemas com a retórica. Ele não sabe usar direito a retórica. Por isso ele vai estagnar na sua carreira religiosa como padre. Certo? É um detalhezinho sutil, mas está no conto. Muito bem, pessoal. Quarta parte do conto. No momento em que os vi falar baixinho na igreja, Eulália contava 38 anos de idade. Juro-lhes que era ainda bonita, não era pobre, nem casada. Recusou 5 ou 6 pretendentes. Este ponto nunca foi entendido pelas amigas. Por que é que Eulália recusava-os todos? Vou dizer desde já o que soube depois. Supuseram-lhe, quer dizer, acharam a princípio, um simples desdém, fazer pouco caso, desprezar. Mas no fim da terceira recusa, inclinaram-se a crer que havia namoro encoberto, quer dizer, um namoro escondido, um amor antigo, e esta explicação prevaleceu. A própria mãe de Eulália não aceitou outra. Um dia, voltando de um casamento, perguntou à filha, no carro em que vinham, se não se lembrava que tinha de ficar só. Ficar só? Sim, um dia hei de morrer, mas eu tenho de morrer, Eulália, e você tem de ficar só. Pois sim, mamãe, deixe estar. Concordo que isto agora é obscuro. Não tenho dúvida em dizer que entramos em pleno sonho. Esse aqui é um comentário do narrador, essa parte final aqui, tá? Beleza? Vamos continuar aqui. Eu sei que está um pouco confuso, mas já vai desenrolar aqui. Eulália era uma esquisita. Entendam aqui a palavra esquisita no sentido de ser uma pessoa que tem um comportamento estranho, tá? Nela dominava principalmente a contemplação. Era na cabeça que ela descobria as cidades abandonadas. Tinha os olhos dispostos de maneira que não podiam apanhar integralmente os contornos da vida. Começou idealizando as coisas, e se não acabou negando-as, é certo que o sentimento da realidade esgarçou-se-lhe até chegar à transparência fina, em que o tecido parece confundir-se com o ar. Pausa. Resumindo, pessoal,
o narrador está dizendo que ela idealiza, que ela contempla, ou seja, que ela fica ali pensando, refletindo, imaginando coisas, certo? Então ela tem esse comportamento, e esse comportamento é um comportamento romântico. Você idealizar, imaginar coisas. Se você está estudando Machado de Assis, você sabe que o Machado é realista, e o realismo tem como função literária, ou uma de suas funções literárias, ou de suas características, se você prefere, fazer oposição à literatura romântica. Segue o narrador falando de Eulália. Aos 18 anos, ela recusou o primeiro casamento. A razão é que esperava outro, um marido extraordinário que ela viu e conversou em sonho ou alucinação, ou seja, a imaginação dela. De novo, agora o narrador vai conversar com o leitor, tá? Perdão, interrompe-me uma senhora, agora uma leitora, tá? Esse noivo não é obra exclusiva de Eulália, é o marido de todas as virgens de 17 anos. Perdão, digo-lhe eu, há uma diferença entre Eulália e as outras. É que as outras trocam finalmente o original esperado por uma cópia gravada, antes ou depois da letra, e às vezes por uma simples fotografia ou litografia, ao passo que Eulália continuou a esperar o painel autêntico. Aqui o narrador está usando algumas metáforas da área da pintura, tá? Mas basicamente é o seguinte, ele está dizendo que enquanto as amigas de Eulália, as outras moças virgens, né, de 17 anos, esperavam por um namorado extraordinário e percebiam que ele não chegava, eles acabavam ficando com uma cópia qualquer, né? Beleza? Resumindo, apareceu qualquer um, a gente tá casando. Ela não. Ela continua esperando o seu príncipe encantado, digamos. Olha aí o que o narrador vai confirmar para nós. Ó. Enquanto esperava a Eulália, né, as outras iam casando. Assim perdeu ela as 3 principais amigas, Júlia Costinha, Josefa e Mariana. Viu-as todas casadas, viu as mães a princípio de um filho, depois de 2, de 4 e de 5, visitava-as. Assim se passaram os anos, assim chegou aos 30, aos 33, aos 35 e finalmente aos 38 em que a vemos na igreja, conversando com o padre Teófilo. Pausa. Lembrem-se que na época em que o Machado escreveu o texto, lá no século XIX, era comum as moças se casarem muito cedo, era comum as moças terem muitos filhos, e uma moça com 38 anos era considerada velha. Tá certo? Bem, vamos agora para a quinta parte. A quinta parte, o narrador está lembrando lá do começo da história, quando ele encontrou o Teófilo e a Eulália conversando na igreja. Olha aí, ó. Naquele dia ela mandara dizer uma missa por alma da mãe que morrera um ano antes. Foi ouvi-la sozinha. Ouviu-a, rezou, depois sentou-se no banco. Eu, depois de ajudar a missa, voltei para a sacristia e vi ali o padre Teófilo, que viera da roça 2 semanas antes. Parece que ele ouviu do outro sacristão, ou do mesmo padre oficiante, o nome da pessoa sufragada, pausa, ou seja, um nome para quem a missa estava sendo rezada. Viu que era o da tia e correu à igreja, onde ainda achou a prima no banco. Falaram naturalmente de si mesmos, lembre-se que eles eram primos, tá? Não se viam desde longos anos. Teófilo visitara-as logo depois de ordenado padre, mas saiu para o interior e nunca mais soube delas, nem elas dele. Aqui tem um trecho que foi suprimido e parece que ficou meio, né, vago. Ele está falando ali dos parentes, das tias dele, né? Que fazia muito tempo que ele não visitava, né, mais as tias lá no interior. Certo? Então ninguém tinha notícia de ninguém, então eles estavam conversando a respeito disso. Segue o conto. Já disse, olha o narrador falando, já disse que não pude ouvir nada. O coadjutor veio espiar,
deu com eles e ficou justamente escandalizado. A notícia do caso chegou 2 dias depois ao bispo. Teófilo recebeu uma advertência amiga. O padre coadjutor, quando soube da explicação, exclamou com muito critério que o ser parente não lhe trocava o sexo nem supria o escândalo. Pausa. Um homem, um padre, conversar com uma mulher numa situação que não tem nada a ver com missa era um escândalo. E esse padre está dizendo assim, ó, não é porque você é parente que, entendeu? Você não está livre de um escândalo. Tá certo? E observe que o Teófilo recebeu uma advertência amiga do bispo. O padre foi um pouquinho mais duro, né? Segue. Entretanto, como eu tinha sido companheiro do Teófilo no seminário e gostava dele, defendi-o com muito calor, e daí veio a intimidade de nossas relações. Como os 2 primos podiam ver-se em casa, Teófilo passou a visitá-la e ela a recebê-lo com muito prazer. No fim de 8 dias, recebeu-me também. Ao cabo de 2 semanas, era eu um dos seus familiares. Olha aí, meus amigos. Repare que há uma ligação mais profunda agora, pelo menos agora, nós leitores ficamos sabendo disso, entre o sacristão e o Teófilo. O Teófilo é uma espécie aí de cúmplice desses encontros entre o padre e a prima dele. Vamos ver o que segue o narrador dizendo. Ele contou-lhe a vida, e ela olhou para dentro da alma do primo, e achou que era a sua mesma alma, e que em substância a vida de ambos era a mesma. A diferença é que uma esperou quieta, o que o outro andou buscando por montes e vales, no mais igual equívoco. Tudo o que me cerca é trivial e xoxo, dizia-lhe ele. Pessoal, o narrador ele está sugerindo que há uma paixão entre os dois. Certo? Está dizendo que um esperou quieto, uma dessas almas aí, esperou quieta essa substância, essa busca pela mesma vida e tal, e que o outro andou buscando por montes e vales. Fica meio difícil de saber quem é quem aqui, mas nós podemos meio que deduzir que ela, a prima, buscou por montes e vales. A gente pode dizer que ela foi atrás do primo? Pode. Eu não estou dizendo que é, estou dizendo que pode. Ok? Segue a história. Enquanto os 3 amigos mais chegados do seminário passavam adiante, Veloso, cônego e pregador, Soares com uma grande vigararia e Vasconcelos a caminho de Bispar, ele, Teófilo, era o mesmo apóstolo e místico dos primeiros anos. Vivia miseravelmente. Tinha instantes e horas de tristeza e de abatimento. Confessou-os a prima. Também o senhor? Perguntou ela. E as suas mãos apertaram-se com energia, entendiam-se. Uma era a eterna noiva sem noivo. Outro, o eterno profeta sem Israel. Ambos punidos e obstinados. Pausa. Aí temos mais uma pequena ironia machadiana, né? Está dizendo que ela é uma noiva procurando um noivo eternamente. E o coitado do Teófilo é um padre que está tentando subir na carreira, mas ele não consegue. Justamente por quê? Por conta da dificuldade dele no que diz respeito à retórica, como vimos há pouco, né? Já disse que Eulália era ainda bonita. Resta dizer que o padre Teófilo, com 42 anos, tinha os cabelos grisalhos e as feições cansadas. As mãos não possuíam nem a maciez, nem o aroma da sacristia. Eram magras e calosas e cheiravam ao mato. Os olhos é que conservavam o fogo antigo. A convivência produziu 2 efeitos e até 3. O primeiro foi que os 2 primos, frequentando-se, deram força e vida um ao outro. O segundo é que Eulália, cansada de esperar por um noivo humano,
volveu os olhos para o noivo divino. E assim como ao primo viera a ambição de São Paulo, veio-lhe a ela a de Santa Teresa. O terceiro efeito é o que o leitor já adivinhou. O terceiro foi o caminho de Damasco, um caminho às avessas, porque a voz não baixou do céu, mas subiu da terra, e não chamava a pregar Deus, mas a pregar o homem. Sem metáfora, amavam-se. Pausa. Olha agora o narrador sendo mais explícito conosco. Amavam-se. Outra diferença é que a vocação aqui não foi súbita como em relação ao apóstolo das gentes. Foi vagarosa, muito vagarosa, cochichada, insinuada, bafejada pelas asas da pomba mística. Machado, claro, procurando metáforas aí do campo semântico da área religiosa, afinal de contas, né, os personagens aqui são ligados à igreja. Note-se que a fama precedeu ao amor, eu juro que era mentira. Via-os, acompanhava-os, estudava esses dois temperamentos tão espirituais, tão cheios de si mesmos, que nem sabiam da fama, nem cogitavam no perigo da aparência. Um dia vi-lhes os primeiros sinais do amor. Pensei em avisar o padre, não por mim, mas por ele mesmo. Mas era difícil e talvez perigoso. Calei-me. Resumidamente, quando ele diz ali que a fama precedeu ao amor, a palavra famoso vem da palavra fama, tá? As pessoas estavam comentando a respeito. No primeiro ele estava, né, no começo o nosso narrador estava dizendo que era mentira, que não era bem assim, que ele estudava os dois temperamentos, né, dos personagens, mas depois ele percebeu, não, realmente eles se amavam, então eu vou ficar na minha, vou ficar quieto aqui. Seguindo, calei-me à toa. O que eu não quis dizer publicou o coração de ambos. Os dois místicos recuaram, agitados de medo e de desejo. Pausa. Os dois místicos são, evidentemente, os primos. Ele místico no sentido religioso e ela mística no sentido de acreditar em coisas misteriosas. No caso, possivelmente, baseado aqui no contexto do conto, os namorados criados pela imaginação. Segue. Volto para a roça, disse-me o padre. O padre, falou isso pro sacristão. Mas por quê? Volto para a roça. Voltou para a roça e nunca mais cá veio. Ela, é claro, que tinha achado o marido que esperava, mas saiu-lhe tão impossível como a vida que sonhou. Eu, gastrônomo e psicólogo, continuei a ir jantar com Eulália aos domingos. Considero que alguma coisa deve subsistir debaixo do sol, ou o amor, ou o jantar, se é certo, como quer Schiller, que o amor e a fome governam este mundo. Schiller, escritor alemão, depois você dá um Google aí para saciar a sua curiosidade a respeito deste autor. Bom, basicamente, quando ele diz ali que ele é gastrônomo, é no sentido que ele gostava de jantar na casa da dona Eulália. Esse hábito de jantar lá começou na época dos encontros entre o padre Teófilo e a prima Eulália. E lembra que eu comentei com vocês que o nosso narrador ele tinha uma condição de vida baixa? Então, a gente pode até afirmar que esse narrador passava fome. Então, quando ele diz que é um gastrônomo, claro que ele está dando uma exagerada, ele está dando uma ironizada, é psicólogo, no sentido de analisar o comportamento dos personagens. E, logicamente, a análise de comportamento faz parte da literatura do realismo, na qual está inserido o autor do conto manuscrito de um sacristão, o senhor Machado de Assis. Senhoras e senhores, espero que esta análise tenha ajudado vocês a entender melhor o conto em questão. Se você gostou do nosso trabalho, indique para os seus amigos, indique para aqueles que gostam de estudar. Muito obrigado por ter ficado aqui conosco até agora. Grande abraço,
bons estudos e boas leituras.